Pretende-se acomodar 600 cópias do documento A e 750 cópias do documento B em pastas, de forma que todas as pastas tenham a mesma quantidade de cópias. Cada pasta tenha cópias de um único documento. A quantidade de pastas utilizadas seja a menor possível. Aí ele pergunta, o número de cópias colocadas em cada pasta deve ser... Então, vamos à solução. Solução. Bem, eu tenho dois tipos de documentos. Documentos do tipo A, são 600 cópias. 600 cópias. E documentos do tipo B, são 750 cópias. Eu vou colocar essas cópias em pastas. Imagina que aqui são as pastas. Várias pastas. Colocar em pastas. Mantendo as seguintes condições. Todas as pastas tenham a mesma quantidade de cópias. Isso significa que nesta pasta eu vou colocar X cópias. Nesta pasta, a mesma quantidade, X cópias. Nesta mesma quantidade, X cópias. Pontinho, pontinho, pontinho. Nesta aqui, a mesma quantidade, X cópias. Todas as pastas têm a mesma quantidade de cópias. Segunda condição. Cada pasta tenha cópias de um único documento. Isso quer dizer que em cada pasta eu coloco só documentos do tipo A ou só documentos do tipo B. Eu nunca vou misturar na mesma pasta os dois tipos, ou só o A ou só o B. Nunca vou misturar os dois. Então, vou colocar sempre a mesma quantidade, X cópias em cada pasta, e nunca vou misturar. Então, vou ter pastas somente com documentos do tipo A, e vou ter outras pastas somente com documentos do tipo B. Terceira condição, a quantidade de pastas utilizadas seja a menor possível. Então, a primeira coisa que eu vou tentar descobrir é quantas cópias eu vou colocar em cada pasta. Vamos lá? Vamos tentar descobrir o X. X vai ser o número de cópias que eu vou colocar em cada pasta. Bem, como eu vou colocar sempre a mesma quantidade de cópias em cada pasta, e eu não vou misturar, isto significa que eu vou ter pastas só com documentos do tipo A e pastas só com documentos do tipo B. E em cada pasta eu vou ter X documentos. Isto significa que, pensando só nos documentos do tipo A, significa que eu vou pegar esses 600 documentos do tipo A e vou dividir em pastas, tendo X documentos em cada uma delas. E vai dar um número inteiro de pastas. Já que eu vou pegar os 600 documentos do A e vou colocar X em cada pasta, esse X tem que ser um divisor de 600. O X tem que dividir 600. Pois se o X não dividir o número 600, não seria possível fazer esse trabalho. Não seria possível ter pastas com X documentos do tipo A. Por outro lado, eu vou pegar esses 750 documentos do tipo B e vou dividir em pastas, tendo X documentos em cada uma delas. Isso quer dizer, então, que esse X tem que dividir 750. O X tem que ser um divisor de 750, tem que dar uma divisão exata. Pois se o X não dividir 750, não seria possível ter um número inteiro de pastas com documentos do tipo B. O X tem que dividir 600 e tem que dividir 750. Então, ele tem que ser um divisor comum dos dois. Além disso, ele diz que a quantidade de pastas utilizadas seja a menor possível. Ora, se eu quero a menor quantidade possível de pastas, isto significa que eu vou encher mais as pastas.
Para ter a menor quantidade possível, tem que encher mais as pastas. Encher mais a pasta é dizer que o X é o maior possível. Para ter a menor quantidade possível de pastas, a quantidade de documentos em cada pasta terá que ser a maior possível. Ora, então esse X tem que ser divisor de 600 e 750 e tem que ser o maior possível. Então tem que ser o maior divisor comum. Portanto, o número de documentos em cada pasta será o máximo divisor comum entre 600 e 750. Então, basta calcular o máximo divisor comum de 600 e 750. Então, vamos calcular aqui no canto. 600 e 750. Vamos calcular aqui? Aqui, ó, método das divisões sucessivas. Vou pegar o 750 e colocar aqui. 600 do lado direito. Vamos dividir 750 por 600. Vai dar 1. 1 vezes nada, nada para nada, nada. 1 vezes nada, nada para 5, 5. 1 vezes 6, 6 para 7, 1. Dá quociente 1 e resto 150. Quociente 1 aqui e resto 150 aqui. Agora o que eu faço com o resto 150? Eu arrasto para cá, para dividir 600. Vamos dividir 600 por 150? 600 por 150 dá 4. 4 vezes nada, nada para nada, nada. 4 vezes 5 dá 20. Para 20 nada vai 2. 4 vezes 1, 4. Com 2 que foi 6. Para 6 nada. Dá quociente 4 e resto 0. Quociente 4 e resto 0. Quociente 4 e o resto 0. No momento que eu achei resto 0, este número que fica aqui é o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum de 600 e 750 é igual a 150. Isto significa que eu vou colocar 150 documentos em cada pasta. 150 documentos em cada pasta. Será o número de documentos que eu vou colocar em cada pasta. Mas a pergunta foi, o número de cópias colocado em cada pasta deve ser? O número de cópias colocado em cada pasta? 150. 150. Alternativa correta, letra D de dado. 150 documentos em cada pasta, letra D de dado. Letra D de dado. Então, resposta, letra D. Se ele perguntasse o número de pastas, seria 600 documentos dividido por 150, daria 4 pastas do tipo A. 750 por 150 daria 5. 5 pastas do tipo B. 4 e 5 daria 9 pastas, tendo 150 documentos em cada uma delas. O número de cópias, então, é 150, letra D de dado. Letra D de dado. Esta foi uma questão de máximo divisor comum. Máximo divisor comum. Bem, boa sorte e até a próxima questão. Vamos então a outra questão. A questão do Tribunal Regional Federal, segunda região, Rio de Janeiro, Fundação Carlos Chagas. O enunciado diz, um auxiliar judiciário foi incumbido de arquivar 360 documentos, 192 unidades de um tipo e 160 unidades de outro. Para a execução dessa tarefa, recebeu as seguintes instruções. Primeira instrução. Todos os documentos arquivados deverão ser acomodados em caixas, de modo que todas fiquem com a mesma quantidade de documentos. Segunda condição. Cada caixa deverá conter apenas documentos de um único tipo. Cada caixa deverá conter apenas documentos de um único tipo. Nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo com as instruções, a maior quantidade de documentos que poderá ser colocada em cada caixa é... Quero saber qual é a maior quantidade de documentos que posso colocar em cada caixa. Então, vamos à solução. Solução.
Bem, nós temos dois tipos. Temos 360 documentos, 360 documentos. Esses 360 documentos estão divididos em dois tipos. Do tipo A, temos 192 unidades. Do tipo B, temos 168 unidades. No total, 360 documentos. Nós vamos guardar esses documentos em caixas. Vamos ter aqui, várias caixas. Com as seguintes condições. Todos os documentos arquivados deverão ser acomodados em caixas, de modo que todas fiquem com a mesma quantidade de documentos. Todas com a mesma quantidade de documentos. Isso significa que se eu colocar X documentos nessa, essa vai ter a mesma quantidade, X documentos. Essa também, X documentos. Todas com a mesma quantidade de documentos. Essa aqui também com X documentos. Todas as caixas com a mesma quantidade de documentos. E eu vou tentar descobrir qual é o valor desse X. Segunda condição, cada caixa deverá conter apenas documentos de um único tipo. Cada caixa deverá ter documentos apenas de um único tipo. Isso quer dizer, além de eu ter a mesma quantidade de documentos em cada caixa, eu não posso misturar na mesma caixa os dois tipos. Eu vou ter apenas caixas com documentos apenas do tipo A e vou ter outras caixas diferentes com documentos do tipo B. Cada caixa deverá ter documentos de um único tipo. Não posso misturar. Isto significa, então, já que eu vou colocar X documentos em cada caixa, sempre a mesma quantidade, significa que essa quantidade de X vai ter que dividir 192. Sempre a mesma quantidade. Então, vou pegar esses 192 documentos e vou dividir em X documentos em cada caixa. Então, esses documentos do tipo A, 192, vão ser divididos em X documentos em cada caixa. Então, esse X tem que ser um divisor exato de 192. Tem que ser um divisor de 192. Como eu vou ter outras caixas com apenas documentos do tipo B, sendo X documentos em cada uma, esse X também tem que dividir o número 168. Tem que ser um divisor de 168, porque se o X não dividir 168, eu não teria um número inteiro de caixas. O X é divisor de 192 e divisor de 168. Então, o X é um divisor comum dos dois. É um divisor comum dos dois. Agora ele diz, nessas condições, se a tarefa for cumprida de acordo com as instruções, aí ele pergunta, a maior quantidade de documentos que poderá ser colocada em cada caixa é... Quer saber a maior quantidade de documentos que se pode colocar em cada caixa. Quer saber o maior valor possível de X. Ora, o X tem que ser o divisor comum, ele que é o maior possível. Então, o X terá que ser o maior divisor comum. Logo, o X é o maior divisor comum. Então, basta calcular o máximo divisor comum entre 192 e 168. Então, vamos calcular o máximo divisor comum entre 192 e 168. Vamos calcular? Aqui, 192 e 168. Vou botar o 192 aqui e 168 aqui. Vamos dividir 192 por 168. Vai dar 1, né? 1 vezes 8 dá 8. Para 12, 4 vai 1. 1 vezes 6 dá 6. Com que foi dá 7. Para 9, 2. 1 vezes 1 dá 1. Para 1, nada. Dá quociente 1 e resto 24. Quociente 1 aqui e o resto 24 aqui. E agora eu vou pegar o 24 e vou arrastar para cá, para dividir 168. Vamos dividir 168 por 24? Vai dar 7, ó. 7 vezes 4 dá 28, para 28 nada vai 2. 7 vezes 2 dá 14, 2 dá 16, para 16 nada.
dá quociente 7 e resto 0. Quociente 7 e resto 0. Quociente 7 aqui e resto 0 aqui. Quando eu acho o resto 0, no instante que eu achei resto 0, este número que está nesta posição é o máximo divisor comum. Logo, o máximo divisor comum de 192 e 168 é igual a 24. Isto significa que nós vamos colocar 24 documentos em cada caixa. Vamos colocar, então, 24 documentos em cada caixa. É a maior quantidade de documentos que eu consigo colocar em cada caixa. 24 documentos. 24 documentos. A alternativa correta, você observa que é a alternativa da letra C. 24 documentos em cada caixa. Uma questão de máximo divisor comum. Você repara que as questões de máximo divisor comum, elas sempre têm um termo maior possível, menor possível. Que 24 documentos é a maior quantidade possível de documentos em cada caixa. Se ele perguntasse caixas, eu ia pegar 360 e dividir por 24. Teríamos 15 caixas. 15 caixas seria a menor quantidade de caixas possível.